Paz seja convosco, bom dia. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, ó Deus, como ministério. Abençoa, Senhor, o ministério da região eclesiástica 853. Abençoe os pastores e pastoras titulares, os pastores e pastoras auxiliares. Que nós possamos permanecer firmes, ó Pai, neste propósito de servir ao Senhor com alegria, de nos apresentarmos todos os dias na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito, à nossa palestra, que a gente tem falado sobre este livro, Graça Transformadora. Hoje eu vou gravar aqui e vou colocar na internet depois, não vou fazer a transmissão ao vivo para o meu canal, mas vai estar lá também. O nosso propósito nesse ano é trazer a reflexão sobre a graça transformadora. Nós estamos hoje na 6ª palestra e o tema está lá no capítulo 11, Força Capacitadora. E aqui é o grande teste que nós vamos passar de longe, ó, vai funcionar direitinho. Vamos ver, hein? Funciona sim, mas hoje é o teste final. Ó. E também pode ser que tenha que comprar depois pilha nova, né? Não pegou, né? Passou agora? Foi você que passou? Aleluia. Precisamos enxergar a graça de Deus como uma força capacitadora para viver em obediência e santidade. Graça não é permissão para fazermos o que alguns parecem insinuar. Ao contrário, é a provisão divina para libertar as pessoas do pecado. A mesma graça que salva o homem também o ensina acerca de como deve ser a sua conduta após a conversão. Como eu falei para vocês desde o início, a ideia aqui é que muitas pessoas estão distorcendo o significado da graça. E como ele está tratando essa força capacitadora da graça, ele trata que nós podemos ter a transformação em forma de obediência contínua. Não é algo que acontece só naquele momento para a salvação e depois a pessoa vai viver uma vida desregrada da forma que ela quer, mas ela vai viver uma vida dentro do propósito de Deus. As palavras de Paulo a Tito notoriamente instruem que devem ser feitas renúncias. O pecado e o mundo devem ser devidamente deixados para trás. Uma vida de retidão, piedade e sobriedade precisa ser vivida. Esta é a obra completa da graça. Como disse Max Lucado, a graça é a voz que nos chama a mudar e assim dá-nos o poder de sermos bem-sucedidos. Então a graça, conforme o Max Lucado fala, ela nos chama à mudança, ela nos chama à transformação, ela nos chama a um estilo novo de vida, a uma forma nova de viver e não vivermos conforme os rudimentos do passado. Vamos lá. Jacó Armínio, falando acerca da graça, pontuou isso com clareza. Ela evita tentações, auxilia e concede socorro em meio às tentações, sustenta o homem contra a carne, o mundo e Satanás. E nesse grande conflito concede vitória ao ser humano. Então a graça, ela se estende para após a conversão. A graça, ela nos abrange como um todo. Essa é que é a visão
que o Luciano Subirá está passando através desses autores que ele está colocando. Ela levanta outra vez os que são vencidos e estão caídos, firmando-os e dando a eles nova força, além de fazer com que sejam mais cuidadosos. Então você veja que é uma obra completa. A visão aqui da graça é uma obra plena. Vamos lá. Essa graça inicia a salvação, promovendo-a, aperfeiçoando-a e consumando-a. Eu gostei muito dessa parte, por isso que eu coloquei maior. Então a ideia aqui é que a graça, ela começa a salvação, ela vai promovendo a salvação, ela vai aperfeiçoando e ela vai consumando. Então não é um ato simplesmente daquele primeiro momento onde a pessoa entregou a vida dela para Cristo e depois é como se ela tivesse abandonado a própria sorte. Não, a graça, ela continua atuando, esse favor de Deus para a obediência. Nós precisamos da graça de Deus para tudo, do início ao fim da jornada. Aliás, vale lembrar que Cristo afirmou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, João 15:5. Então, a ideia aqui é que nós precisamos da graça para tudo. Essa é a visão que a gente tem que passar para as pessoas ao longo da vida. Nós precisamos deste favor de Deus para tudo que nós fazemos na presença do Senhor. Seria deliberadamente contraditório ao ensino do nosso Senhor e Salvador acreditar que após o novo nascimento não mais necessitamos da graça divina, como se fosse só por um momento, como disse desde o início, que o Luciano Subirá está mostrando. Não, é uma coisa constante, nós precisamos sempre dessa graça. A graça também é vista nas Escrituras como capacitação para a obra do ministério, e é aqui que nós observamos, e claro que aqui eu só coloquei alguns pontos, mas você vai ver no livro que o Luciano Subirá, ele vai dando bastante exemplos dessa atuação da graça no ministério, e isso nos acompanha, porque nós estamos aqui no exercício do ministério, nós estamos aqui trabalhando no ministério, fazendo a obra do ministério. Então até no ministério nós precisamos do favor de Deus. Paulo declarou que lhe foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Também afirmou: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4:7. O contexto relaciona tal afirmação aos dons ministeriais apresentados nos versículos seguintes. Então, para os dons ministeriais, que é aqueles que nós estamos trabalhando neles, estamos exercendo eles no nosso dia a dia do ministério, nós também precisamos da graça. E o apóstolo Paulo reafirma isso nos versículos que nós lemos até aqui. Aos Coríntios, depois de se chamar de o menor dos apóstolos, Paulo atesta: mas pela graça de Deus sou o que sou. Então veja a visão: pela graça de Deus sou o que sou. Então a graça também acompanha o ministério. E sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Então é através desta graça, deste favor de Deus, que o apóstolo Paulo trabalhou no ministério e que nós também exercemos este ministério. Semelhantemente, os dons que recebemos de Deus são uma manifestação de sua graça. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12:6. Hebreus mostra que pela graça podemos servir a Deus de modo agradável. Temos, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então aqui vocês observam que esta graça também, além dos dons ministeriais, se estende aos dons espirituais. A forma como Deus nos usa é graça, não é por merecimento, não é porque, olha, a pessoa A é melhor do que a B. Não, tudo é dentro dessa visão da graça. Contudo, o trono da graça ao qual devemos chegar para acessar socorro e misericórdia contrasta com o juízo. O propósito não é oferecer julgamento aos que lutam contra o pecado, mas graça. O objetivo não é condenar, mas ajudar os que são tentados. A aproximação a esse trono não causa receio, pode ser feita confiadamente. Onde está o trono da graça? A uma oração de distância, ele coloca. Então, quando a pessoa ela ora, ela busca o Senhor, ela está buscando graça, ela está buscando favor, ela está buscando perdão, ela está buscando misericórdia. Essa que é a visão. Vamos lá. E.M. Boulds, voz profética singular acerca da oração no século XIX, aborda a química explosiva, entre aspas, da obediência à palavra somada à oração. E ele atesta: se qualquer um acho que ali é reclamar a palavra, mas ficou, na hora de sair, ficou uma palavra que a humanidade sob queda é muito frágil e impotente para obedecer a esses elevados mandamentos de Deus. A resposta adequada para isso é: por meio da expiação de Cristo, o homem é capacitado a obedecer. A expiação é o ato capacitador de Deus. Essa palavra que eu coloquei até aqui em destaque, o homem é capacitado a obedecer, na visão desses pregadores. A ideia aqui que a gente tem que entender é a seguinte: a partir do momento que nós recebemos a graça, essa graça, pela ação do Espírito Santo, nos leva à obediência, nos capacita a esta obediência ao Senhor. Aquilo que Deus opera em nós na regeneração e por meio da agência do Espírito Santo outorga graça capacitadora. Aqui já é o Luciano Subirá complementando essa primeira visão que ele tem. Porque quando nós recebemos esta graça, ele está dizendo, nós recebemos a capacidade de Deus para a salvação, a capacidade que vem do Espírito Santo para o exercício do ministério, a capacidade que vem do Espírito Santo para a obediência, a capacidade que vem do Espírito Santo para nós estarmos sendo usados por Ele nos dons espirituais. Então tudo está relacionado com essa capacidade, que não é um merecimento nosso, mas é algo que vem do Espírito Santo. Suficiente para tudo o que é exigido de nós sob a expiação. Essa graça é suprida sem medidas em resposta à oração. Então não vai ter um tempo específico, não vai ter uma medida específica, mas é uma graça abrangente. Portanto, ao passo que Deus dá a ordem, Ele, ao mesmo tempo, está comprometido e nos dá toda a força necessária à nossa volição em graça, alma para cumprir suas demandas. O que ele fala aqui? Dentro desse contexto do capítulo, ele mostra que Deus, Ele quer que nós obedeçamos, mas Ele simplesmente não nos abandonou, falando assim, olha, você está lá por conta própria. Não, Ele nos capacita, Ele nos dá a força necessária para que nós possamos viver dentro dessa graça. Essa é que é a visão completa aqui. Isso sendo verdade, o homem não tem desculpas para a sua desobediência e é decididamente censurável pela recusa ou pelo fracasso em assegurar a graça necessária, por meio da qual poderá servir ao Senhor com reverência e temor piedoso. Porque, veja bem, ele tanto põe um ponto final quanto uma interrogação. Porque as pessoas normalmente elas falam assim, eu não consegui, eu não consigo. A primeira parte é verdade, mas a segunda parte não é, porque
Deus, ele oferece essa força, ele oferece essa capacidade da pessoa permanecer firme, da pessoa permanecer diante dele. Então não funciona da forma como muitas pessoas pensam, como se elas estivessem abandonadas a essa situação, elas tivessem que fazer força, mas o Senhor proporciona a força. Então o fracasso das pessoas em servir a Deus, ele não tem desculpa. Não se deve confundir tentação com prática do pecado. A tentação e a provocação do desejo, que por sua vez pode ser controlado, o pecado é consumação do desejo que não foi dominado. Então, pela tentação, todos passam, como nós vimos que o próprio Senhor Jesus passou. Mas o pecado, ele é a consumação do desejo que não foi dominado. Então ele está separando essas coisas, porque é como se assim, a pessoa não vai ser tentada, sim, ela vai continuar sendo tentada. O mesmo Jesus que venceu as tentações do pecado, lembrando que ele fez isso como homem e não como Deus, nos ensinou como alcançar a provisão divina para vencer, na chamada oração do Pai Nosso. Cristo nos instrui a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Depois ele falou no jardim do Getsêmani, voltou a dizer aos discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então qual é a solução que o Senhor apresenta para não cair em tentação, para não praticar o pecado, para não viver em pecado? É a oração. Veja que tanto na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar dessa maneira, para que nós não venhamos a cair em tentação, e no Getsêmani, ele orienta a todos nós da mesma forma: vocês têm que vigiar e orar, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não entrem em tentação. Então o segredo para despertar a força da graça, o Luciano Subirá está colocando aqui, que é a oração. Porém, todos vocês pastores sabem disso, nós temos vivido um período onde a oração tem diminuído, onde infelizmente as pessoas têm orado menos, e é isso que a gente vê. Por isso que a gente vê tanto mais escândalos, tantos mais problemas, porque nesta visão da oração, a oração ela está bem diminuída, ela está bem diluída dentro deste contexto que nós vivemos. As duas declarações de Cristo são preventivas e têm o propósito de evitar o pecado. Essa palavra preventiva me chamou a atenção, porque Jesus ele ensina a gente a orar antes de cair em tentação, antes de entrar em tentação. Ele nos ensina a vigiar antes. E eu gostei dessa visão, porque o que a gente vê é que muitas pessoas, depois que acontece, vocês pastores e pastoras sabem disso, é que a pessoa vem falar com a gente. Porque a pessoa não tem aquele costume de falar, às vezes a gente fala: pastor, eu estou passando por um problema sim. Aí você vai orar com aquela pessoa, né? Você vai chamar aquela pessoa, você vai orar: irmãos, vamos orar, vamos pedir o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, para que você não caia nessa tentação. Então o que a gente vê às vezes é o depois. A pessoa, quando ela vem falar de algum problema, de alguma tentação, ela às vezes já caiu na tentação. E aqui as declarações de Cristo são preventivas. Então se eu estou sempre em oração, se eu estou sempre disposto a buscar a Deus nesse sentido, o que é que eu vou ter em mim? Eu vou estar preparado para não cair em tentação. É dentro dessa visão que ele está colocando que nós vamos tendo acesso a essa graça. Os mandamentos divinos foram dados para serem obedecidos. Por isso, a transgressão deles é que constitui o pecado. Quando a pessoa transgride, ela pecou, que é o que a gente já sabe, está bem claro isso. O pecado não é definido como o desejo da carne, mas como a queda da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Uma vez que a nossa natureza carnal se tornou
pecaminosa, então seus desejos normalmente manifestam inclinação à rebeldia contra Deus e suas leis. Portanto, quando o desejo carnal fala mais alto e escolhemos agradar a carne, não ao Senhor, é aí que pecamos. Então, para não chegar nesse ponto, existe a graça, existe esse favor de Deus, que nós estamos diante dele através da oração, para que a pessoa não chegue ao pecado. E como eu disse a vocês, é isso que a gente tem que propagar e divulgar para os irmãos, ensinar para as pessoas. E vocês têm um livro. Esses pontos que eu coloco aqui é para a gente refletir onde que eu tenho percebido que está faltando essa busca inicial das pessoas. Nós aqui crescemos no ambiente de busca, de oração, a gente sempre está orando, a gente sempre está na presença de Deus, mas aquelas pessoas que vieram após a gente, que estão por aí, elas têm uma visão assim muito complicada da oração. Elas não têm aquela visão de ter um momento com Deus, um momento de oração, e muitas coisas estão acontecendo por falta deste primeiro momento. A graça, porém, nos capacita a negar os anseios da carne antes mesmo de virar em pecado, para obedecer aos preceitos de Deus. Esta é a ação da graça na nossa vida, descrita lá por Armínio, descrita por grandes pregadores. Todos têm a mesma visão, os pregadores do passado. Somente a graça pode levar a uma resposta de obediência. Então, se a pessoa ficar forçando a obediência, ficar lutando para obedecer, ficar ali fazendo força, ela não vai conseguir. Ela só vai conseguir ter a obediência e viver dentro do contexto se a graça for na vida dela, se ela buscar de Deus essa força capacitadora para que ela possa viver em obediência. Então essa é a força capacitadora da graça, que nos leva também à obediência, à salvação, aos dons ministeriais, aos dons do Espírito Santo que age através de nós, a força para obedecer. Tudo isso vem da mesma graça, desse mesmo favor de Deus. Amém? Se vocês podem, fiquem em pé no lugar de vocês aí um minuto. Coloque assim as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que esta força para obedecer, que esta capacidade sobrenatural